E aí, fala pessoal do YouTube! Aqui é o Pedro novamente, segundo vídeo do canal. Agora sim esse canal vai pra frente. E como eu disse, eu ia focar em Cobra Kai e Assassin's Creed. Então hoje vamos tentar fazer um vídeo da Cobra Kai. Dessa vez eu vou contar a história de Rob Kim, só que só vai ter a minha narração. Então, assim, eu vejo que muita gente odeia o Rob. Tem gente que gosta, tem gente que odeia. É um personagem que divide muitas opiniões. Por tudo que ele fez ali. Alguns acham que até ele é ingrato. Mas aí eu penso, será que se você não tivesse no lugar dele, você não faria pior que ele? Fica aí o questionamento. Então agora eu vou narrar a história do Rob. O Rob já teve uma infância bem complicada no nascimento dele, pois o seu pai não presenciou seu nascimento, que é o Johnny Lawrence, e a mãe dele é a Shannon Kim. Então, já teve isso, ele só viveu com a mãe, o pai nunca deu bola para ele até os 17 anos. E com isso, ele tinha uma mãe que era alcoólatra, tudo, tinha vários problemas e se envolvia com uns namorado meio abusivo. Então o Rob cresceu no meio disso, assim, uma família problemática. Aí com 17 anos ele começou a fazer pequenos furtos para conseguir levantar uma grana para conseguir sustentar a família, já que a mãe dele nem isso fazia, então alguém tinha que fazer. Aí ele estava lá saindo ali de uma loja e viu um pôster do Dojo Cobra Kai que o Johnny estava reabrindo, né? E então ele decide dar o primeiro passo e tentar falar com o pai dele. Mas quando ele chega lá, ele se depara com uma cena que ele ficou indignado, que é o Johnny abraçando o aluno dele, Miguel, e dando o seu kimono para ele. Conhecendo basicamente só vingança, esperando o pior das pessoas, ele decide se vingar do Johnny, trabalhando para o Daniel LaRusso, que era o rival do Johnny, lá no primeiro filme do Karate Kid. Ele tenta trabalhar com o Daniel para se vingar do Johnny, mas enquanto ele vai trabalhando com o Daniel, ele vai tendo o que ele nunca teve, um pai. Além de trabalhar para o Daniel, ele também ensina karatê para o Rob. E ali o vínculo dos dois vai ficando cada vez mais forte. Até que ele descobre que o Rob é o filho do Johnny e o Daniel meio que toca ele lá da casa dele, da concessionária de carros. Tentando se provar para o seu sensei que realmente aprendeu os ensinamentos, ele decide participar do torneio. Ele começa bem, lutando e vencendo algumas lutas. Mas nas semifinais ele pega um Cobra Kai, que é o Falcão, que acaba machucando ele. E na final ele pega o Miguel, que acaba vencendo dele, se aproveitando do machucado lá, que o Falcão feriu o ombro dele. Indo agora para a segunda temporada da série, o Robbie ainda tá no Miyagi-Do, que esse é o dojo que ele treina com o Daniel LaRusso. E o Daniel decide expandir o Miyagi-Do e o Robbie fica lá auxiliando. Nesse meio tempo ele tá passando por dificuldades por causa da mãe dele, que tá viajando de novo. Dessa vez vai para Vegas, encontrou um cara lá que ela acha que vai dar bom. E aqui a gente vê o Robbie numa situação terrível. Ele tem que tentar sustentar a casa, não tem nem água direito, nem luz tem direito. E daí, nos treinos lá, ele falou que estava tendo algumas dificuldades, falou isso para a Samantha, que era a colega de treino dele. Daí a Samantha conversa com o Daniel, perguntando o que ela sabia da vida do Rob. E o Daniel vai lá, ver como é que tá o Rob e tudo. E vendo a situação do aluno dele, ele decide acolher o Rob. O Rob ia morar na casa dele. Então dá pra ver que o laço dos dois era bem forte mesmo. A ponto dele até acolher o aluno dele. E nesse meio tempo ele começa a se envolver com a Samantha LaRusso, que é a filha do Daniel. Né? Começa a namorar ela que tinha terminado lá com o Miguel. E indo nisso,
ficam mais treinando, tudo. E assim vai se desenvolvendo. Até que eles vão para uma festa lá que uma amiga da Samantha estava dando. E dá toda aquela competição de bebida. Que a Samantha se envolve com a rival dela, que é a Tori, que treina no Cobra Kai. E já não bastando isso, o Rob até disse pra ela parar, que ela não é desse jeito aí, porque ela tava bêbada, tudo. Preocupada com o que o pai dela ia achar dessa situação, o Rob leva a Samantha pra casa do pai dele, o Johnny. E dá uma briga feia quando o Daniel vai de manhã lá, ver onde é que tá a filha dele. E acaba novamente dispensando o Rob, né? Não quer mais saber do Rob. Coitado, já foi dispensado 2 vezes. E nesse meio tempo ele fica com o Johnny, assim, antes de ir pro colégio, né? Um detalhe que o Rob parou com os estudos, daí depois ele voltou, né? E ele vai pro colégio. Daí ele conta que a medalha do Sr. Miyagi, que os Cobra Kais roubaram, eu posso contar até a história, como isso aconteceu, que o Miguel entregou para ele e ele escondeu ali, ele ocultou isso da Samantha, porque tinha acabado de namorar ela e ele não queria que o Miguel, digamos assim, ganhasse pontos com a Samantha, tudo. Então ele basicamente mentiu que a medalha estava ali no dojo e é isso. Tá, mas estava no colégio, tudo, até que a Tori faz uma ameaça e que vai se vingar da Samantha por ter beijado o Miguel, tudo. O Rob tenta apartar a briga das duas, mas o Miguel acaba atacando o Rob. E os dois começam uma luta. O Miguel consegue render o Rob, mas tenta mostrar compaixão. E aí, digamos assim, foi o erro do Miguel, porque o Rob já estava bem irritado com as provocações que o Miguel fazia, por tudo que tinha acontecido com o Daniel ali na manhã. Então ele decide basicamente se vingar e descontar tudo no Miguel. Nesse desconto aí que ele resolveu dar no Miguel, acabou jogando o Miguel lá do 2º andar. Acabou deixando ele em coma. Então agora vamos para a 3ª temporada, onde o Robin está foragido, né? O plano do Robin é simples, é sair da cidade. Mas o Daniel acaba encontrando ele e a polícia também acaba encontrando ele. Então ele meio que vai para um reformatório. No reformatório, ele se depara com... Lá que estava tendo tinha lá uma televisão. Então, ele vê uma coisa que ele fica até indignado. Que o Miyagi-Do, principalmente a Samantha, está tentando arrecadar dinheiro para cirurgia do Miguel. E na cabeça dele, pô, vocês estão ajudando isso aí, sabe? Ele já não gostava do Miguel. Eu me admiro, tipo assim, tá, tudo bem ele não gostar do Miguel, mas não esboçar nem preocupação pelo que ele fez. Meio questionável essa atitude dele. No reformatório, ele acaba puxando uma briga lá, com os valentões lá, com o Sean Payne e o grupinho dele, que são os caras lá que, quando chegam na prisão, tentam crescer pra cima dos novatos, pra dizer que eles são líder, tudo. No começo, ele leva um pau, mas um pau, assim, lindo de se ver. Depois, o Johnny fica de visitar o Rob, mas novamente ele não vai visitar o Rob. E aí chega um dia que ele vai visitar. E o Rob até pergunta o que houve. E novamente Miguel. E isso indigna mais o Rob. Novamente ele se sente trocado pelo Miguel. Já não bastando isso, quem ia visitar ele na próxima vez era John Kreese. E o John Kreese, eu posso fazer um vídeo sobre ele, mas dando um resumo aqui. John Kreese é um professor de karatê e basicamente veio da guerra do Vietnã. Ele tem uns ideais meio questionáveis. Então ele dá um conselho pro Rob, que Miyagi-Do tem uma regra de não revidar, só de se defender. Mas o Kreese disse que isso só ajudava em torneio e que ali era a vida real, o Rob tinha que acertar primeiro. É exatamente isso que ele faz e acaba meio que vencendo ali contra os valentões do reformatório. A briga é apartada
E ele sai do reformatório. Saindo do reformatório, ele é recebido pelo Daniel e pelo Johnny. Mas ele não quer saber dos dois. Então ele vai sozinho lá e acaba indo no Miyagi-Do. Indo no Miyagi-Do, que era o dojo que ele tava antes, né? Foi lá ver como é que a Samantha tava. E pega a Samantha traindo ele pelo Miguel. E até tenta atacar o Miguel. Mas a Samantha aparta. Já não bastando tudo isso, ele decide entrar pro Cobra Kai. Mas ele fica receoso porque ali no Cobra Kai ele vê os antigos amigos dele, aqueles vândalos, que ficam vandalizando propriedades, coisas, e ele não se encaixa nesse grupo. Ele fica no, será que eu vou, será que eu não vou, o que eu faço? Então dá pra ver que ele ainda tem o que o Daniel ensinou pra ele, sabe? Ele sente que não se encaixa ali. Mas é aquilo, ele queria se vingar do Daniel e do Johnny. Então, tudo era válido pra ele nesse momento. E os cobras acabam invadindo a casa do Larusso. Mas ele não vai. Ele fica com o Chris. O Chris acaba lutando com o Johnny. E ele aparta do Johnny matar o Chris. E decide ir pra cima do Johnny, descontando toda a raiva dele no Johnny. O Johnny acaba nocauteando ele, sem querer, acidente. E assim que termina o Rob na terceira temporada, indo pro Cobra Kai. E aqui vai ter a quarta temporada. E novamente ele tá receoso se entra ou não no Cobra Kai, por tudo que aconteceu. Ele até fala com o Chris sobre isso, e o Chris meio que fala umas coisas pra ele. Que a questão não era vencer o torneio, e sim ser um campeão. Bom, ele ficou meio receoso, até que a Thor joga umas verdades na cara dele também. E daí ele realmente decide entrar pro Cobra Kai. Por um motivo, ali ele ia ter a chance de se vingar do Daniel e do Johnny. Então ele começa a treinar os Cobra Kai, ensinando um pouco do que ele sabia do Miyagi-Do. E no meio disso, aparece um garoto no Cobra Kai, Kenny, querendo a ajuda dele. Porque o irmão dele do reformatório, o Shawn, indicou o Rob para ajudar ele. Kenny estava sofrendo bullying, então ele foi pedir ajuda pro Rob. Rob disse que não ia ajudar, que ele tinha que focar no torneio, coisa assim. Mas após ver o que o garoto estava passando, ele decide acolher o garoto mesmo e ensinar um pouco. Ele tem uma ideia, que é enfiar ele no Cobra Kai, o Kenny, e ensinar um pouco para ele, um pouco de karatê, para ele conseguir se defender. Aqui, ele vê o Kenny vê ele como uma espécie de irmão mais velho. E aqui o Rob vê uma oportunidade de se provar melhor que o Johnny. Porque o Johnny foi alguém muito falho com ele. E ali no Kenny ele vê a oportunidade, pô, vou me provar melhor que o Johnny. Vou instruir ele certo. Vou instruir esse garoto da maneira certa. Bom, fazendo isso, tempo vai, tempo vem, fica no Cobra Kai. Ele fica lá com o grupo do Cobra Kai. Aí, eles iam lá se vingar do Falcão, que é um traidor ali do Cobra Kai, largou o Cobra Kai e tudo. Eles iriam se vingar do Falcão. Os Cobras por ter traído, e o Rob ia mais por um motivo pessoal mesmo, que era o Falcão tinha mexido com o Kenny no colégio e o Rob decidiu que tinha que fazer alguma coisa. Antes de fazer isso, ele até falou pro Johnny falar com o Falcão para ele parar de fazer isso, porque senão ia ter troco. E o Johnny não ouviu, houve o troco mesmo, raparam o cabelo do Falcão. Bom, esse aqui é o ponto de vista do Rob, né? Então, não falei o lado do Falcão, porque talvez se vídeo pra frente, fale o lado do Falcão. Bom, continuando, o torneio tá chegando cada vez mais perto, que o Johnny e o Daniel e o Chris resolveram resolver aquilo lá num torneio. Então, nesse meio tempo, o Cobra Kai ganha um novo sensei, né? Que ele vem bem no começo da quarta temporada, que é o Terry Silver.
E o Terry Silver e o Chris decidem fazer uma aposta ali, uma aposta entre os dois, para ver qual aluno ganhava de qual ali. Então, no treinamento, o Kenny acaba trapaceando contra o Rob e acaba derrubando ele. A regra do treinamento é bem clara, derrubou o cara no tatame e perdeu. O Kenny trapaceou por ordens do Silver. E é isso mesmo, né? É que mostra uma coisa muito interessante. Que o Rob não tem coragem de machucar o Kenny. Depois desse treinamento, ele vai no baile com a Tori, que ia ter um baile do colégio. Como o Rob foi expulso do colégio depois do que ele fez com o Miguel, então a Tori convidou ele lá pra deixar a Samantha com ciúmes. E o torneio finalmente chega. E como vice-campeão do ano passado, ele vence a grande maioria com uma boa, muito fácil, assim, muito fácil mesmo, assim, sem nenhuma dificuldade, até que ele chega ali nas quartas de finais e tem que enfrentar o amigo dele. Bom, no começo ele fica meio receoso, até deixa se levar um ponto ali pro Kenny. Aí até que o Chris meio que chama ele e diz, ó, vence aí, vai. E o Rob faz isso, né? Inclusive bem fácil também. Então a final chega, né? Que é o Falcão contra o Rob. Mas antes da final, ele se depara com uma cena que não agradou muito ele. Então, você se lembra que o Kenny sofria bullying. Então ele encontra ali o cara que fazia bullying com ele e decide se vingar. O cara que ia fazer bullying com ele pediu desculpa e ele não aceitou. E como um bom Cobra Kai, ele decide se vingar. Batendo no Anthony LaRusso, que é o filho do Daniel LaRusso que fazia bullying com ele, Rob aparta essa situação e pergunta o que ele está fazendo. Ele responde que está se vingando do cara que fez bullying. Bom, Rob diz que não é isso que ele ensinou. E o Kenny refuta dizendo que aquilo é Cobra Kai e não deve ter compaixão. O lema do Cobra Kai é ataque primeiro, ataque forte, sem compaixão. Esse é o lema do Cobra Kai. Então o Rob vai para a luta final dele contra o Falcão e acaba novamente perdendo a luta final do torneio. Segundo torneio que o cara me perde. Bom, pelo menos só foi duas, né? Vamos ver nossa temporada como é que vai ser. Tomara que vença o Mundial, né? Mas ele acaba perdendo. Ele acaba se distraindo com o Kenny. A luta reinicia e já abalado com o que ele fez, com o que ele conseguiu transformar o Kenny, ele fica, pô, o que eu tô fazendo? E acaba perdendo pro Falcão. O Falcão acaba aproveitando a oportunidade e leva. Bom, é aquilo, né? Mérito do Falcão. E a quinta temporada se inicia. Antes da quinta temporada, ele finalmente decide entender que ele não é o santo da história e vai lá se desculpar com o Johnny. Ali ele entende que ele é tão falho quanto o Johnny. Vocês lembram que eu disse que ele queria se provar melhor que o Johnny instruindo o Kenny? Pois é, ele viu que ele era tão ruim quanto o Johnny, que ele era tão falho quanto o Johnny. E realmente, bem falho mesmo. Então, com o Miguel foragido aí, porque o Miguel resolveu sair do país para conhecer o pai dele, eu vou fazer um vídeo do Miguel, aí eu explico melhor isso. O Johnny e o Rob decidem ir atrás. Encontram o Miguel, tá? Esse arco não tem muito o que dizer. E o Rob tá de volta, dessa vez morando com o Johnny. E o Miguel e ele não estão se entendendo. Até que o Johnny tem uma brilhante ideia. Beleza, vocês não estão se entendendo? Então vocês vão se entender mesmo na luta. Novamente, Miguel leva. Bom, e dessa vez tendo a chance de se vingar do Rob jogando ele de segunda. Mas Miguel novamente acha que isso não é o certo. E não faz. Antes dessa luta, eu acho importante ressaltar que ele estava num parque aquático lá junto com os jovens e foi lá falar com o Kenny para ele sair do Cobra Kai e com a Tori, para os dois saírem do Cobra Kai.
dois disseram que não ia sair, e é isso. Só avisando. Então, ele decide fazer as pazes com o Daniel e fala como o Daniel foi bom para a vida dele, o que realmente foi. E ali ele reconhece que errou, e indo pro Cobra Kai, essas coisas, e ainda envolvendo gente nisso. Então, Rob decide se juntar novamente ao Miyagi-Do e tentando se acertar aí com o Falcão. O Miguel ele já tinha se acertado e se enturmando aí com o pessoal do Miyagi-Do. Então o Silver tem que, assim, atualmente na quinta temporada ali o Cobra Kai tava com o Silver. Quando eu fazer um vídeo do Silver e do Chris, eu explico melhor como é que é esse aí da liderança do Cobra Kai, mas o que importa é que o Cobra Kai tava com o Silver. O Chris acaba perdendo o Cobra Kai na quarta temporada. Eu explico isso no vídeo do Chris, se saiu do Silver mesmo. Então, vai chegar as seletivas pro Sekai Taikai. E o Falcão é escolhido para representar o dojo. Bom, e ele vai lutar contra o Kenny. A pedido do Rob, eu acho que os dois deviam ter trocado o lugar nessa hora, mas enfim. Rob diz pro Falcão não pegar pesado com o Kenny e lembrar o que o Cobra Kai faz com as pessoas. Pro Falcão não criticar, porque o Falcão já foi igual, ou até pior. E até o Rob já foi ali do Cobra Kai. Então, acontece que o Falcão realmente facilitou. E com isso, com o juiz comprado, o Kenny acaba vencendo a trapaça mesmo. Bom, aí temporada vai, temporada vem. O Rob tá ali aí com o Miyagi-Do e descobrem que era tudo uma armação do Silver. Que o torneio regional anterior, o Cobra Kai não venceu honestamente, mas sim venceu trapaceando. A Thor venceu trapaceando pelo Silver, porque o Silver ele pagou o árbitro do torneio. Bom, aí eles têm a brilhante ideia de sabotar o Cobra Kai, de mostrar quem realmente o Silver é, invadindo o dojo do Cobra Kai e pegando umas gravações lá. E luta vai, luta vem, a luta se inicia porque o Kenny tenta atacar o Rob. E o Rob lutando com alguns Cobra Kai até que o Kenny decide ir contra o Rob. Rob, novamente, não quer machucar e fica nisso até que o Miguel vem ajudar ele, né? Não quer machucar, então ele só fica se defendendo. E o Silver foi exposto porque o vídeo que eles pegaram pra expor o Silver, postaram ali no YouTube e tudo. E depois da luta, o Rob vai tentar conversar com o Kenny, mas o Kenny não quer saber. Bom, aqui dá pra ver um paralelo muito interessante entre o Rob da terceira temporada e o Johnny, né? Daí, esse paralelo aí na quinta temporada entre o Rob e o Kenny. Nesse caso, o Rob na quinta temporada tá na posição do Johnny, né? De realmente não querer machucar e tentar conversar, né? Bem interessante esse paralelo. E assim que acaba o Rob, né? Ficando com o Johnny ali, tudo, ele roubando o Cobra Kai. Vamos ver o que ele vai fazer na sexta temporada. Durante quando ele tava no Miyagi-Do, ele até acolhe o Anthony, que é quem sofria bullying, né? Que tava sofrendo bullying por causa do Kenny. Então ele decide acolher o Anthony, né? Isso lá na seletiva pro torneio, lá pro Mundial. Que houve uma seletiva que o Mundial vai acontecer nessa temporada, tudo. Pra ver qual dojo ia entrar. E é isso mesmo. Então, assim, o que vocês acharam da história do Rob? Gostam dele? Não gostam? Injustiçado? Deem aí suas opiniões. Eu particularmente gosto bastante do Rob. Uma história muito interessante ali de superação, por tudo que aconteceu com ele. E é isso. Espero que tenham curtido mais um vídeo do canal. E
vamos seguindo em frente com o canal. Desejo um bom dia para todos e até a próxima.